texto áureo da predestinação e da soberania de Deus. Nós estamos estudando predestinação e o livre-arbítrio. E hoje nós vamos ver Romanos 9, até o 32. Não, até o 30, até o capítulo todo, né? Vamos ler o capítulo todo. Romanos 9, 1 a 33. Nós já vimos os textos, os 4 textos principais em que aparece a palavra predestinou, proorizo. E vimos que nestes textos, o Senhor não está tratando de predestinação da pessoa, do sujeito em si mesmo, mas daquilo que é cabível para todos os que o amam, que amam a Deus. Então é uma predestinação de objeto, aquilo que eu e você temos que cumprir, onde temos que chegar, o nosso alvo. E agora nós vamos ver um outro texto que também é muito usado pelos defensores da doutrina da predestinação. Como você já deve ter notado, obviamente, pela minha forma de exposição, eu não defendo a doutrina da predestinação. E mostrei as 2 doutrinas e depois peguei os textos bíblicos para ver os textos bíblicos. Pegamos os da predestinação, e depois nós vamos pegar textos bíblicos que falam sobre a liberdade de escolha e de decisão. Ok? Então vamos lá para esse texto de Romanos 9. Romanos 9, 1 a 33. Você acompanha aí que eu vou ler aqui. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má,
a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dita ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira preparados para destruição? Quer dizer, se Ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Bem, irmãos, nós vamos passear um pouco sobre esse texto. Como eu disse, ele é um texto extremamente usado pelos calvinistas, pelos predestinacionistas, por causa destas palavras que são muito soberanas. Tipo, amei Jacó, rejeitei Esaú. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. E, à primeira vista, parece que a Bíblia está dizendo que Deus faz o quê? Ele escolhe esse para ter misericórdia e escolhe aquele para não ter misericórdia. E, por dedução, parece que ele está dizendo: escolhe esse para ser salvo e escolhe aquele para não ser salvo, né? Especialmente quando ele fala assim no versículo 23. Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Quer dizer, normalmente quando aparece a palavra de antemão, as pessoas já relacionam com a predestinação
para a salvação. Mas nós vamos passear pelo texto para ver se é isso mesmo. Se eu pensar o texto, extrair do contexto, ele vai falar o que eu quero falar. Por isso que a gente tem que ler o texto, e ir nos textos citados do Velho Testamento, para a gente ver se é isso mesmo, então, que a Bíblia está ensinando aqui no escrito de Paulo. Então vamos lá. Do que é que Paulo está falando nesse capítulo? Que ele rejeitou Israel. Né? Paulo está dizendo assim, apesar dos pesares, Deus rejeitou Israel e, vou usar a linguagem do texto, escolheu os gentios. É disso que ele vai tratar no capítulo. Ele está explicando para os cristãos de Roma que mesmo que Israel tenha uma grande tradição em relacionamento com Deus, independente da tradição, Deus rejeitou. Se a gente fosse usar o versículo lá do Paulo, a gente poderia fazer assim, Deus rejeitou Israel como ele rejeitou Esaú. E amou os gentios como ele amou Jacó. Só começando assim, já dá outra luz para o texto. Porque o que ele está fazendo aqui, neste capítulo, é uma explicação histórica. A gente não sabe exatamente qual era o público da igreja de Roma, mas a gente tem noção da carta que tinha gente lá, que era versada no conhecimento judeu, provavelmente gente oriunda do judaísmo, com certeza muitos gentios. Então Paulo precisa de fazer um esclarecimento histórico, e é isso que ele está fazendo. E ele já deixa claro por que Deus rejeita Israel e escolhe os gentios. Está escrito aí nesse capítulo. Por que ele escolhe os gentios? Está no final do capítulo. 32, 31. Ele escolhe os gentios porque os gentios creram. E ele rejeita Israel, porque Israel vive a lei. Ele não precisa de crer. Ele tem a lei. Ele cumpre a lei, resolve o problema. E o Senhor fala, não é assim que funciona. Então, o início do capítulo e o final do capítulo mostra o que Paulo está explicando. E aí, a digressão toda que ele vai fazer, indo lá no Velho Testamento, é para mostrar isso. Então, ele começa dizendo que ele tranquilamente trocaria a salvação dele pela salvação de Israel. Ele preferia ser amaldiçoado, ele usa uma palavra hebraica, anátema, maldito. Eu troco minha salvação. Se depender disso, eu troco. Mas não adianta. Tem jeito de trocar a salvação? Não tem. Não tem porque Deus escolhe? Não tem, porque depende de como a pessoa usa a fé dela. E aí ele vai explicar, mesmo que eu queira, não tem jeito. O povo de Israel produziu adoção, a lei, a adoração no templo, as promessas todas, os patriarcas, a família de Jesus, glória a Deus. Lembrou de Jesus, ele dá até um glória a Deus.
Paulo seria um bom assembleano. Faz Jesus, dá um glória a Deus. Né? Ele fica animado, que é Deus acima de todo, bendito para amém. Então é uma forma de exaltação no meio do escrito dele. Aí ele vai explicar, falou, mas mesmo eles tendo toda essa linhagem, quer dizer que então Deus falha? Ele escolhe um povo para ter relacionamento e a vontade de Deus falhou? Aí fala, não falhou a vontade de Deus. Aí ele vai explicar por que não falhou a vontade de Deus. Então, ô pastor, lê para a gente no microfone, por favor, porque se não fala no microfone, não escuta lá o... Ele vai começar a explicar como se constitui a filiação. Então, a partir do versículo 6, Romanos 9, 6, ele vai explicar o seguinte, que a filiação, como é que eu me torno filho de Deus? Deus fez uma promessa a Abraão, então filho de Abraão é todo aquele que nasce de Abraão? Não, ele vai explicar como é que funciona isso. Então, a partir do versículo 6, lê aí devagar, por favor, pastor. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Isso, quer dizer, não é porque nasceu israelita que é Israel. Então ele está começando a criar aqui uma diferença entre Israel é diferente de Israel. Continua. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada... Por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Por que ele está falando? Quantos filhos que Abraão tinha? 2. Ele tinha um da escrava, que é filho dele. E tinha um da mulher dele, mas também é filho dele. Então ele está dizendo, não é porque nasceu da carne de Abraão que é filho de Abraão. Apesar de Esaú, de Ismael ser filho de Abraão. Mas é filho de Abraão. Não, é 100% filho de Abraão. Não, veja bem, Ismael é 100% filho de Abraão e Isaque é 100% filho de Abraão. Eles não são filhos da mesma mãe, mas dos dois é 100%. O que Abraão tinha para dar para formar o filho, ele deu para as duas. Mas não quer dizer que é esse tipo de Israel que Paulo quer. Então ele está dizendo assim, veja bem, Ismael é filho, e Isaque é filho. Mas não é natural que interessa. Interessa a explicação que ele vai dar agora. Continua, faz favor, pastor. Peguei uma Bíblia aqui, pastor, está faltando ela. Está faltando livro. Meu celular está sem bateria. Versículo 8, né? Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Isso, então ele está dizendo assim, olha, não basta ser natural. O filho natural é o filho da lei. Nasceu na carne, é filho. É isso que diz a lei. Mas aqui é filho da promessa. Qual é o ingrediente necessário quando se tem uma promessa, para que a promessa seja reconhecida? Fé. Então, quando ele vai falar de filho da promessa, ele vai falar que é o filho da fé.
Então, a linhagem de filho de Abraão, o Israel, que lá em Gálatas ele fala e chama de Israel de Deus, são os filhos da fé. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da promessa, que são os filhos da fé. Aí ele vai citar a promessa. Continua. Pois, assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Calma. Então ele fez uma promessa a Sara. No tempo devido virei, e Sara terá um filho. Sara acreditou na promessa? Não acreditou. Por isso que não chama filhos de Sara. Chama filhos de Abraão, né? As filhas chamam-se de Sara, mas os filhos são de Abraão. Porque quem acreditou foi o Abraão. Quando prometeu, ó, vou vir, você vai ter um filho, a Bíblia diz que o Abraão acreditou. Mesmo Sara sendo a mãe legal, não é chamada de filho de Sara, porque ela não creu. Ela recebeu a promessa, porque o marido dela creu. É filho de Abraão, porque Abraão creu na promessa. Mas não foi a única promessa que Paulo vai citar para explicar por que Deus rejeitou Israel. Teve mais uma promessa. Qual foi a outra? 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizerem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Isso. Foi feita outra promessa. Bem, aqui então nós temos o Israel de Deus e o Israel da lei. Agora nós temos mais dois filhos. Tinha Ismael e tem Isaque. Agora tem os dois filhos de Rebeca, Jacó e Esaú. Onde você coloca cada um? Jacó aqui, aonde? Não? Aqui. Jacó. E o Esaú? Aqui. Por quê? Porque Deus falou? Ele predestinou? Não, porque a lei diz que o mais velho é senhor do mais novo. É isso que a lei diz. O primogênito tem tudo. O resto tem um pouquinho. A lei diz isso. Mas de repente o Senhor apareceu e fez uma promessa contrária à lei. Falou, não, vai ser diferente nesse caso. Nesse caso específico, o mais novo vai reinar sobre o mais velho. Eu vou quebrar a lei. E quem creu? Rebeca creu. Está vendo? Era melhor chamar filhas de Rebeca, em vez de filhas de Sara, né? Foi ela que creu, é isso que Paulo está dizendo. Rebeca creu. O Isaque não creu, não. Dependendo do Isaque, ele ia abençoar quem? O Esaú. Mas a mãe não. A mãe ouviu essa palavra, a gente pode comparar com Maria. Guardou no coração e falou assim, meu filho, vai ser você. Então, a promessa precisa de crer. E Rebeca creu. É isso que Paulo está dizendo. Vem sendo mantida uma linhagem de filhos da fé. Gente que crê. Quem é do Israel de Deus? Quem crê. O Senhor aqui fez uma profecia. O que essa profecia fala sobre salvação? Nada. Ela não diz respeito à salvação. Essa profecia, que foi feita por quem conhece o futuro, diz o seguinte: o mais novo
vai reinar sobre o mais velho. E quem faz a profecia é Deus, e Ele tem autoridade para fazer a profecia. Se eu sei que Deus falou, o que eu tenho que fazer? Crer na profecia que Ele fez. Então não é uma profecia de salvação, ó, o Esaú vai para o inferno e o Jacó vai para o céu. Não. É uma profecia antes deles nascerem, sobre a forma como eles vão conduzir a vida. E o Senhor está dizendo, vai chegar um tempo que o mais velho vai servir o mais novo. E Rebeca creu, falou, é verdade, eu creio nisso. Vai acontecer isso mesmo. Fala, Rose. Fala no microfone ali, o pastor empresta o microfone. No versículo 11, logo que ele fala, nem tinham praticado bem o mal, tem uma outra frase que está entre parênteses, para que a eleição, no meu caso aqui, na minha a fim Bíblia, de que o propósito de Deus quanto conforme à a eleição, prevalecesse. Isso. Né? Isso daqui está... por que está esse parêntese aqui? Porque... Romanos 8, 28. Diz assim, sabemos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor, Ele faz escolhas. Ele define situações. A Bíblia diz que Ele que levanta o rei. Não é? Eu levanto o rei. Então vocês têm que obedecer o rei porque fui eu que levantei. É ele que faz escolha. Então a eleição não é a eleição com o contexto salvífico. Porque o contexto salvífico de eleição vem por causa da doutrina. Mas esse é todo o contexto da palavra eleição? A palavra eleição só tem o significado de escolher para ser salvo? Não, nós vamos participar de uma eleição agora e ninguém pensa em salvação. Então, o Senhor tem propósitos. Ele está dizendo assim, o propósito de Deus que Ele escolheu cumprir foi o que aconteceu. E Rebeca creu nisso. Ela confiou que aquilo que o Senhor definiu antes, determinou antes, predestinou antes, ia acontecer. Afinal de contas, promessa é uma predestinação. É ou não é? Se eu crer numa promessa, eu estou crendo numa coisa que Deus está dizendo antes. É uma predestinação. É que normalmente o nosso conceito de predestinação sempre pende para predestinar para ser salvo ou não. Não é só esse o conceito. Não é só esse o significado. Então ele escolheu e ele falou, Jacó vai ser senhor do Esaú. Obviamente, e aí a gente não pode, quando eu falar do livre-arbítrio, eu vou falar muito da presciência, porque o livre-arbítrio leva em consideração a presciência. A predestinação leva, mas nem cita, porque acha que a presciência atrapalha a predestinação, porque a presciência é um saber sem determinar. A presciência é um saber com determinação em função da escolha. Quer dizer, o Senhor sabe as nossas escolhas e Ele trabalha com as nossas escolhas na hora de determinar o que vai acontecer. Deu para entender? Essa é a presciência. Ele não define a escolha que o Edelso vai fazer. Com base na escolha que o Edelso vai fazer, que ele sabe, ele mexe nas circunstâncias em volta do Edelso. Então, mas eu vou tratar disso no livre-arbítrio, que é uma doutrina integrante do libertarianismo. Aqui ele está fazendo mais ou menos isso. Ele sabe e ele escolhe.
mas ele não escolhe desconectado do que eles vão fazer. A gente vai ver isso na próxima palavra. Então veja bem, o pastor leu lá, fala assim, né? Como é que ele fala para Rebeca? O mais novo será, o mais velho será servo do mais novo. Isso está escrito lá em Gênesis. Se não me engano, 25, 23. É isso? Lá no passado. Lá antes dos dois nascerem. O que está escrito antes dos dois nascerem? Que o Esaú vai para o inferno e o Jacó vai para o céu? Não. Que historicamente um vai ser servo do outro. Aí ele continua. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Isso. Né? Bem, se eu juntar esses dois textos, amei Jacó, propósito da eleição, então parece que o Senhor escolheu, antes dele nascer, amar o Jacó, e escolheu odiar o Esaú antes dele nascer. Parece, porque está lá escrito em Romanos. Só que servir está escrito antes deles nascerem. Amar e odiar está escrito quando? Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Então vamos ler lá. Quer dizer, está escrito que ele amou Jacó e aborreceu Esaú milênios depois de Jacó e Esaú. Não está escrito antes deles nascerem. E está escrito em Malaquias para explicar por que Deus está bravo com Edom. Deus está bravo com Edom. Malaquias vai profetizar e vai falar de Edom. Edom é descendente de Esaú. Malaquias 1, 2 e 3. Ou 1, 3 e 4, não sei. Lê a parte 2 e 3. Lê a partir do 1. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Continua. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Isso. Por que o Senhor está irado contra eles? Porque Esaú escolheu um caminho ruim, um caminho perverso. Foi a escolha de Esaú. Então não está escrito lá, o cara não nasceu, mas eu vou te odiar. O amor é relacionamento. Aí que vai ficar bom. Aí que vai ficar bom. Você tem relacionamento com quem? Você. Com quem? Com quem que você tem? Caio. Hã? Só com Deus? Hã? Você não tem relacionamento com ser humano nenhum? Você não gosta de ser humano, não? Ser humano, gente não serve para você, não? Não depende de gente? Cara, você é homem sincero. Homem sincero fala a verdade. É isso mesmo. A gente tem relacionamento com quem? Com quem a gente escolhe. É assim que você tem relacionamento. Ou você tem relacionamento com todo mundo?
Não, você escolhe ter relacionamento. Isso é amor. Isso quer dizer que você odeia o resto? Mas você estreita relacionamento com quem você escolhe. É mais ou menos isso que Paulo vai falar. Na carta. Não, na carta, no capítulo 9. Até Deus é assim. Entendeu? A quem que Deus se revela? Hã? A quem Ele ama. Mas peraí, Ele não ama todo mundo? Mas Ele se revela para todo mundo do mesmo jeito? Então Ele ama diferente. Afinal de contas, Ele é Deus. Eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu sou igual o Caio. E do quem eu não quero, eu não tenho. Ele está mostrando que Ele também escolhe a quem Ele vai se revelar. Entendeu? Amar também, uai. Por que é complicado? Ele ama. Uai, eu não falei que Ele odeia o perdido. Exatamente isso que eu estou falando. Mas não sou eu, é Ele que está falando. Ele está falando que Ele escolhe ter relacionamento diferente com uns do que Ele tem com outros. E é injusto da parte dele? Está escrito aí. É essa a ideia. Porque se não for essa ideia, só cabe a predestinação. Entendeu? O que fica muito pior. Quer dizer, a pessoa nem nasceu, Marlene vai para o céu, Tassiana vai para o inferno. É muito pior, não é não? Como é que você vai dizer que Deus ama o perdido se Ele já mandou essa pessoa para o inferno? Aí eu pergunto, é amor de verdade? Não, não é. Porque Ele não pode falar assim, não, eu te amo, mas você vai para o inferno. Não interessa o que eu faça, você vai para o inferno, porque eu tomei uma decisão anterior. Então a decisão não é embasada no amor. Bem, existe uma outra forma de visualizar isso, é a forma relacional. E é disso que ele vai falar, e nós vamos chegar lá para ver. Por isso que o Velho Testamento ajuda. Porque ele está dizendo assim, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Por que que ele fez isso? Porque Jacó buscou e Esaú rejeitou. É importantíssimo ter fé na promessa, crer na promessa. Foi o Senhor que falou que o primogênito tem direito à bênção. Esaú, azar, não quer nem saber disso. De que me valerá esse direito, disse o Esaú. Que me serve isso? Eu quero o que o meu braço pode dar. Me dá a comida aí. Isso foi só um dos erros dele. Não quer dizer que o Jacó não errou. Tem os erros do Jacó na Bíblia. Inclusive o Esaú se arrependeu e foi o mais humilde que Jacó no final da história. Jacó morreu de medo. Esaú falou, não, pode vir, cara, eu vou te dar um abraço. Perdoou. Então, o amei aqui é relacionamento. Eu tive relacionamento com Jacó e não tive com Esaú. Porque amar é ter relacionamento. E ele não teve com Esaú, enquanto Esaú não quis ter com ele. Mas com Jacó, ele teve, porque o Jacó era sensível. Jacó teve uma visão da escada, ele acordou deslumbrado. Ele falou assim, aqui é a casa de Deus. Gente, eu estava meditando, estudando essa semana, não sei o quê. Quanta gente vê o poder de Deus e rejeita Deus assim, Sabe, não sabe explicar, não sabe que foi uma intervenção. Quer saber não. Jacó não era assim. Mesmo tendo os erros dele, quando ele viu uma intervenção de Deus, ele sabe, é Deus.
todas as aparições e intervenções, o Jacó tinha um coração sensível. Amei Jacó e aborreci. Relacionei com Jacó e não relacionei com Esaú. Está errado da parte de Deus? Não, é isso que Paulo fala. É injusto? Não, de jeito nenhum. Fala primeiro aí, pastor, já que depois você está comigo. Não, estava pensando em Daniel. Ah. Daniel, essa é a questão que ele é chamado de amado, né? Homem muito amado. E ele se relacionava com Deus. Então quer dizer que nesse relacionamento tem mais amor entre eles dois do que com o outro que está do lado. Muito mais. Que os amigos, por exemplo. De ambas as partes. Entendeu? Não é só do ser humano. Deus devota mais amor a quem Ele quer. E a quem quer Ele. Entendeu? Quer dizer, é fácil, a Rose, conquistar o amor de Deus. É fácil. Quando você conquista, Ele devota amor. Agora, o que Ele está dizendo é que Ele faz isso porque Ele quer. Mas é relacionamento, porque o amor na Bíblia só tem sentido se for relacional. Não existe amor unilateral. O amor é relacional. Se tem relacionamento. Não tendo relacionamento, o que sobra para esse cara aqui? Ira. É o que ele fala para Edom. Estou irado contra vocês para sempre. Porque não tem relacionamento. Quer ver? João 3,36. Lê lá, faz favor. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem relacionamento, amor. E quem não crê? Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aí, como é que faz? Deus não ama todo mundo? Não ama? Mas não tem relacionamento. A pessoa que não tem relacionamento, ela está desprezando esse amor. Então Deus a aborrece. Na linguagem desse contexto aqui. Fala, Rose. Então, aí, o que você está para entender? Você está falando que é a partir da escolha das pessoas, Deus desenvolve esse relacionamento. Exatamente. Existe, que nem você falou, Jacó era sensível à voz de Deus. Existe alguma atuação do Espírito Santo aí? Ou é o espírito do homem que tem essa sensibilidade para ouvir Deus, como alguns de rejeitar? É o espírito do homem. É o espírito do homem. As cartas do Apocalipse deixam isso claro. Quem tem ouvidos, ouça. Então, todo mundo vai ouvir? Todo mundo que tiver ouvido. Então, o Espírito Santo não produz. O calvinismo diz que o Espírito Santo vem aqui e produz essa ação inicial, porque se não tiver essa ação inicial, a pessoa não pode ouvir. Chama-se regeneração. Nós vimos isso lá na ordem da salvação. Bem, se ele fizer isso, então, na realidade, o relacionamento é um relacionamento que parte de Deus. E a pessoa não tem como rejeitá-lo. Mas se a pessoa não tem como rejeitá-lo, não é relacionamento de amor. Porque o relacionamento de amor só é possível se a pessoa puder sinceramente rejeitar. Se ela não tiver opção, é uma programação. Entendeu? Então, o Jacó tinha sensibilidade, sei lá, porque ele ouviu mais a mãe, ele foi educado, sei lá. Quem é mãe, quem é pai, cria filho diferente um do outro? Não cria tudo igual. Mas existe sensibilidade de um filho diferente a outro às ações de Deus? Você acha que existe? Você acha que é porque Deus escolheu um para ouvir melhor?
Ou você que errou na criação? Entendeu? É só ver dentro de casa. É só a gente olhar. Quase toda família tem uma pessoa que busca mais a Deus e outra que não quer saber. Por que isso? Eu recebi o mesmo amor que eu acho que a minha irmã recebeu. E ela não quer saber de Deus como relacionamento. Qual a responsabilidade do Espírito Santo? Nenhuma. O relacionamento é produzido. Lá em Malaquias, quer dizer, bem depois da história, todo mundo já sabia o que Esaú fez, todo mundo já sabia o que Jacó fez. O Senhor fala assim, ó, tá vendo, gente? Eu tive relacionamento de amor com Jacó, mas com Esaú não deu para ter. Foi relacionamento de chateação. Ô menino que me deu trabalho. De aborrecimento. Entendeu? Eu perguntei porque a gente tem essa ênfase no Espírito Santo na questão da sensibilidade. Está errado. Né? Eu estou lendo um livro que fala Defesa e Evidência do Spurgeon. Ele fala muito disso. Ele fala que o Evangelho chegou até nós com poder e no Espírito. Quer dizer, ele fala que você pode pregar, mas se o Espírito Santo não chegar na regenerar pessoa, não adianta. Não adianta. Está errado. Fala no microfone aí. Não, só me ocorreu agora, porque quem tem ouvidos que ouça, não é isso? Aí você pode raciocinar, então quem tem ouvidos que ouça a palavra de Deus, que o pastor falou, ou porque alguém pregou para mim. Mas pode ser, não, quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito. Exatamente. E não precisa de alguém pregar, porque ele faz uma coisa errada e a voz do Espírito fala para ele não quer escutar, e o Espírito não pode fazer. Exatamente. A ideia é essa, é que a pessoa fica surda ao que o Espírito fala, seja através de uma pregação, seja através do testemunho do Espírito dentro do coração dela, ela que não quer ouvir. Não é que o Espírito não tem acesso, é a pessoa que não quer ouvir. É a escolha da pessoa. Quando a pessoa escolhe, não tem jeito de Deus ter relacionamento com essa pessoa. Não tem jeito. Não é porque Deus não a ama, é porque relacionamento, ele não é unilateral, ele é bilateral. Eu invisto e ele investe. Quer ver? Vamos continuar. Vamos ver o outro exemplo. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Então, Deus é injusto porque ele tem relacionamento com Jacó? Não tem injustiça nenhuma. Continua. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso. Continua? Continua para eu saber. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Isso. Agora, veja bem, quando é que ele diz isso a Moisés? Tem umas letrinhas pititicas aí na Bíblia que fala. Quando é que ele diz isso a Moisés? Quando é que ele diz assim, terei compaixão, terei misericórdia? Êxodo 33. Lê lá, Êxodo 33. 33 quanto? 19. Êxodo 33, 19. Então Moisés está aqui, ó. Moisés está no rol dos caras que creem na promessa. Mas agora não é só crer na promessa. Ele começou dizendo, ó, o Israel de Deus é o Israel da promessa, o Israel de Deus é o Israel de quem crê, mas o Israel de Deus também é o Israel de quem ama. Entendeu? A evolução é o Israel da promessa, é o Israel de quem crê, é o Israel de quem ama. Jacó amou o Senhor. Agora olha o Moisés. Lê uns 2 antes, lá o que o Moisés pediu. Então, vou ler o 15 em diante. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares?
que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da tua face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aí, que legal. Quem é que ele falou com quem, então? Com o amigo dele. Falou assim, tá bom, cara, é o seguinte, você que você me pedir, eu faço. Continua. Então disse Moisés: Olha o que Moisés pediu. peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ponto. E aí? Como é que explica terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão nesse contexto? Hã? Ele está dizendo assim, olha, você me pediu? Tá bom, eu vou te mostrar. Eu me mostro para quem eu amo. E eu amo quem eu quero amar. Eu escolhi te amar, eu te conheço, e eu vou me mostrar para você. Quer dizer que ele mostra-se para todo mundo? Não. Ele não vai fazer isso. É lógico que não. Ele vai se revelar a quem ele ama. Calma aí. Então, promessa, crê, ama. Então ele está dizendo assim, gente, é o seguinte, eu estabeleço com o meu Israel, com os meus filhos, um relacionamento que não é de lei. Não é um relacionamento baseado no que está escrito lá atrás. O relacionamento que eu tenho é exatamente o relacionamento que eu tive com Moisés. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, Israel foi rejeitado porque Israel abandonou esse tipo de relacionamento. Apesar de que Moisés, o grande profeta, e o grande o quê? Legislador. Afinal de contas, quem deu a lei? Foi Moisés. Foi Deus, mas através de Moisés. Mas Moisés não é conhecido por Deus por causa da lei. Ele é conhecido por causa do relacionamento. Senhor, vou matar o povo. Senhor, não mata o povo, não. Então tá bom, Moisés, já que você pediu. Né? Olha o grau de influência que esse cara tem no Senhor. Calma, espera aí. E o que ele quer mostrar é que esse grau é um grau de relacionamento. E o Senhor responde na mesma moeda. Então Deus faz acepção de pessoas? Bem, nesse sentido ele faz. Ele vai revelar mais dele, mais amor dele, mais tempo com quem investe nele. Quem constrói um grau de sensibilidade, de espiritualidade. Quem ama não pecar. Porque normalmente a gente pensa assim, puxa vida, o pecado é tão forte que eu gosto do pecado. Mas eu estava pensando nisso essa semana. Quando eu começo a amar tanto a Deus, eu amo é não pecar. Olha que legal. Gente, é tão bom não pecar, porque quando eu não peco, eu ando com Deus. Então eu amo não pecar. Muda o referencial que a gente tem, que não é o do mundo. Aí o Senhor fala assim, eu amo esse cara. Ele falou de Jó. O diabo fala, lá, Jó. Falou com o diabo. Olha lá, diabo, olha o Jó lá. Esse cara é bom. Será que ele falaria isso de qualquer pessoa? Lógico que não. Porque não era qualquer pessoa que tinha um relacionamento de amor. Alguns era de aborrecimento. Fala, Fábio. Talvez, pastor, o senhor falando, como Deus é amor, então ele se revela para todo mundo, sem exceção, para todo mundo.
E aí ele se relaciona com quem ama ele. Entendeu? Exatamente. E ele não tem como deixar, como amar quem não se relaciona com ele. Então, portanto, Talvez é o livre-arbítrio da pessoa que acaba é escolhendo finalmente. assim que acontece. É o que a gente poderia dizer assim: todo mundo é filho de Deus porque é criado por Deus. Mas nem todo mundo é filho de Deus porque não se relaciona com Deus. Vou dar o meu exemplo. Eu sou filho do meu pai biológico. Não posso evitar isso. Mas eu não tenho nenhum relacionamento de filho com ele. Por quê? Porque quando ele nos abandonou, rompeu esse relacionamento. É a mesma coisa, Deus cria todo mundo e ama todo mundo como filho. Mas quem tem relacionamento de filho? Por isso que João fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho criado? Não. Filho relacional, filho de amor. Que é isso aqui, ó. Israel de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O verdadeiro Israel de Deus não tem nada a ver com a lei, com a carne, com nascer lá na montanha, nada disso. O que tem a ver é quando a pessoa crê e ama. Crê e ama a Deus? Filho de Deus. Vitão, sua vez. Pode perguntar, tá, gente? Que o texto é complicado mesmo. Problema Pastor, não. Eu vou muito na linha do Fábio também, que eu acredito que Deus ele se revelou, né, revela a todos, mas vai ter relacionamento com quem, né, aceitar essa revelação e de alguma forma ter, né, retribuir isso a Deus, né, ter um relacionamento igual ao 17, né? Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Relacionamento. Entendeu? Entendeu? Você acha que Josué, que é contemporâneo de Moisés, amava a Deus? Josué. Não amava? Moisés, eu falei certo, contemporâneo de Moisés, né? Eles eram contemporâneos, amava a Deus. Mas ele se revelou a Josué do mesmo jeito que revelou a Moisés? Por quê? Porque ele não quis. Você não quer. Quero com Moisés. É injusto? Não. Ele tem identidade com Moisés. Aí o Josué falou, esse trem de ter identidade é bom, gostei. Porque E foi construindo. O Senhor, Ele está pronto para amar, mas Ele tem amigos mais íntimos. Posso fazer um desafio metafísico para vocês? Sobrenatural e místico? Pode ou não pode? Começa a amar Jesus e falar assim, ô Jesus, parece para mim. Entendeu? Parece para mim. Será que o Senhor me considera digna de o Senhor me visitar? Para você saber que tipo de relacionamento você tem que ter com o seu Senhor. Não, porque não tem porquê, não é desafio. Aceito ou não aceito, ué. Marlene aqui. Então não aceita também. Quem não quer, não aceita. Nossa, mas então aí, com tudo isso de Moisés, né? Teve misericórdia, mostrou a bondade. Ainda não deixou entrar na terra prometida? Nossa, Deus então foi muito exigente? Não sei. Ou foi didático para o povo? Não sei. Não, porque se nem Moisés, né, com todo esse relacionamento, não permitiu quem... Eu choro quando eu leio o final e ele não permite que Moisés entre. Eu leio e choro porque Moisés não entrou. Claro. Aqui, ó, veja bem. O relacionamento... Sabe, gente, hoje eu vim orar aqui, eu estava orando sozinho de manhã. E eu coloquei a música O Rei da Glória para tocar e fiquei orando enquanto tocava. E eu fiquei pensando, a pessoa a quem eu estou orando é Deus. É um negócio incompreensível isso.
Porque eu estou orando e falando com o meu Senhor, que é um homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus soberano, sobrenatural. Se ele falar assim, Júpiter some, puf, o Júpiter some na hora. O poder dele é completamente fora da linhagem, da linguagem, da imaginação humana. A gente esquece disso, porque a gente peca porque esquece disso. Porque se a gente tivesse consciência sempre, o mais tempo possível, de que o nosso Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, que está conosco, a gente não pecava. Então veja bem, ainda que o Moisés e Deus tenham um relacionamento de amor, esse aqui continua sendo Deus. Ele sabe o que Moisés não sabe, ele vê o que Moisés não vê, a compreensão dele é imensamente maior, ainda que ele faça muitas coisas que Moisés quer. Mas tem coisa que ele não vai fazer, porque ele sabe o que Moisés não sabe. Então, quando Moisés pede da perspectiva do homem. E Deus responde da perspectiva divina. Se vai ser didático para o povo, se não é para entrar, se é para gerar temor no coração, Deus tem um propósito. Para que o propósito, conforme a eleição, prevalecesse. Quer dizer, Deus escolheu que Moisés não vai entrar. Eu tenho certeza absoluta que assim que Moisés pisou na Canaã celestial, gente, que burrice a minha. Que burrice, que falta de compreensão que eu tive, ficar pedindo para entrar naquela terra prometida lá. Quer dizer, a compreensão espiritual de Moisés naquela hora estava apequenada, prejudicada. Ele estava vendo com os olhos humanos, ainda que com a fé. Ele não conseguia ver como Elias. Muito interessante a história de Elias, né? Nesse tempo que eu fiquei doente, eu li todos os profetas, os canônicos e os não canônicos. Aproveitei e li muito profeta. O Elias acordou, aí os discípulos dos profetas perguntaram para Eliseu, de manhã, cedo, Eliseu, é hoje que o Senhor vai tomar Elias? Olha que legal. Quer dizer, não era só Elias que sabia que ia embora. Estava todo mundo esperando. Quem é Israel de Deus, quem vive pela fé, sabe o que Deus vai fazer. Não é só o Elias, é hoje. Eu acho que é hoje. Sabe que a notícia assim, esquisita e tal. Aí o Elias falou assim, o Eliseu falou assim, o que você quer? O Elias perguntou, o que você quer que eu te faça? Tipo assim, eu acho que é hoje mesmo, né? O último pedido. Qual é o seu último pedido? Só que quem vai morrer é o Elias. Então me dá a porção dobrada do seu espírito. Rapaz, esse trem foi difícil. Aí o que Elias deu para Eliseu? Uma resposta condicionada. Lembra do Atos 27 lá? Do barco que você falou aquele dia lá? Seguinte, se ficar todo mundo no barco, não morre ninguém. Então Deus vai salvar todo mundo? Só se ficar no barco. O Elias falou assim, o negócio é o seguinte, tudo bem, você me pediu uma coisa difícil, mas só se você me vir quando eu for tomado. E ele ainda falou, se não me vir, você não recebe. Bonito isso, né? Não? A responsabilidade humana é muito grande. Então, eu acho que o Moisés, naquela hora, estava pedindo uma coisa justa do ponto de vista dele, e Deus, não. Aí, quando o olho de Moisés, que nessa época era menor que o de Elias, ele entendeu, tá bom, Senhor, desculpa, Senhor, me perdoa, viu? Fiquei pedindo aquele trem lá, mas eu diminuí naquela hora. Então, não precisa nem chorar mais. É legal, é bonito isso aí, Marlene. É bonito isso aí. É coisa de filme de Hollywood esse final aí. Fala, Rose. Pastor, então deixa eu voltar só num versículo que você acho que você já falou, eu perdi algumas.
do versículo de Romanos 8, 29, que fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Eu posso dizer, então, com base nessa escolha da pessoa, no amor dela por Deus e na resposta desse amor diferente, que Deus, então, esse conheceu é o amor e ele predestina essa pessoa para ser como Jesus? Não. Romanos 8, 29 não está dizendo que ele predestina a pessoa. Ele a imagem de Jesus. Ele predestina a pessoa para chegar num alvo. Sim, mas seria essas pessoas, então? É qualquer pessoa que tem esse relacionamento com ele. Isso, que tem esse relacionamento. Exatamente. Qualquer pessoa que diz que crê nele tem que procurar uma coisa. Qual é? Ser como Jesus. Por quê? Porque quem diz que o ama foi predestinado para isso. Entendeu? Então, eu não fui predestinado para ser membro da Igreja Cristã da Zona Sul. Eu fui predestinado para ser como Jesus. Posso até ser membro da Igreja Cristã da Zona Sul, quando eu entendo que a igreja me prepara para isso. Mas o meu alvo é ser como Jesus. Esse é o alvo de cada cristão. Para isso o Senhor, antes da fundação do mundo, definiu o nosso objetivo de vida. Isso para o cristão. É para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Mas quem vai chegar nisso é o Israel de Deus. Não é o ser humano. Não é quem nasce humano que chega nisso. É quem nasce da fé. É quem nasce da água e do Espírito. Ah, então nascer humano vai chegar? Não. Por que se nascer humano não vai chegar? Porque tem que ter fé. Tem que escolher ser assim. Contra tudo e contra todos. Foi fácil para Moisés libertar o povo? O que é isso? Ele fez uma escolha contra a facilidade da vida. Contra. Me ajuda aí, ué. Quantos anos você tem, Sebastiano? 67. Ó, Sebastiano, eu quero que você vá para a África trabalhar no Sudão do Sul. Aos 67 anos de idade, né? Senhor, me ajuda aí. Tem uns meninos novos lá na igreja. Não é não? Normalmente a pessoa com 67, 70, não está querendo assim muito. O Senhor chega para um cara de 80 anos de idade, fala assim, agora você vai enfrentar o faraó, meu filho. E o pior de tudo, o povo ainda nem ia gostar dele. Porque o povo ruim. Imagina como esse povo era ruim. Né? Eu já falei para os pastores mais de uma vez, irmãos, se tem uma classe que não pode reclamar, é o pastor. Porque nenhum pastor teve um rebanho tão ruim igual o povo de Israel no deserto. Ninguém teve, pode ter certeza. Já teve gente querendo trair e tal, mas matar o cara, voltar para... O que é isso? Aqui o povo era ruim demais. Moisés não estava nem aí. Moisés tinha uma convicção fantástica. O que Moisés via era algo diferente dos outros. Talvez ele visse até Jesus. Bobear, vamos viajar. Quando fala assim, face a face, falo com ele, às vezes era até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus permeou o Velho Testamento várias vezes. Qual o problema? Não é Deus? Né? Às vezes a gente pensa que era um fogo lá que ficava. Moisés do lado de cá e um fogo queimando. Vai que era o Senhor Jesus. Esse que eu quero que apareça para mim. Aparece lá e os dois conversando. Né? Quem é que fala assim? Deus fala assim, Abraão me viu. Lembra lá no Hebreu, sei lá onde. Lembra disso? Abraão me viu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza? Bem, vamos encerrar por aqui. Alguém tira a foto da minha bagunça
não didática aqui, e manda no celular para mim, faz favor. E, irmãos, o fato é que Romanos 9 tem sentido quando eu leio o Velho Testamento. Senão, não leio. Eu vou achar que ele amou Esaú, amou Jacó e aborreceu Esaú antes deles nascerem. Não é verdade, não é isso que está escrito na Bíblia. E Paulo não escolhe acidentalmente, ele escolhe o texto especificamente. Ele está pegando o texto que fala de rejeição. Ele rejeitou Esaú. E lá em Malaquias, depois você lê Malaquias, Malaquias é assim, mas o que nós fizemos? Onde é que nós erramos? Aí o senhor tem que explicar, vocês fizeram isso. Você foi desleal com a mulher, não sei do que. Você não roubou o dízimo, entendeu? Quer dizer, ele está mostrando o que as pessoas fizeram. É desse texto que Paulo está pegando. Paulo está pegando e falou, ele amou Jacó e aborreceu Esaú, porque Esaú não andou no caminho certo. Não é porque ele escolheu Esaú e foi para o inferno. Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia. Nenhum lugar da Bíblia. O que ele está falando é de relacionamento. Ok? Nesse contexto, vocês acabem de ler em casa, a gente volta na semana que vem. Eu acho uma bênção estudar, irmãos. Uma bênção. Qual? Mas é relacionamento, mas é verdade. É porque, na realidade, não tem sentido. Nós vamos chegar na justiça. Não tem sentido. Não sei como que domina a cabeça das pessoas. Imensos. Spurgeon. Quer um cara como Spurgeon? O que é isso? O Labiano é bom para caramba. Missionário, pregador do Evangelho. Missionário calvinista, para mim, é um contrassenso. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós quando nós deixamos esse relacionamento. Quando nós andamos pelos nossos olhos e não pela fé. Quando nós nos esquecemos de quem o Senhor é. E de como o Senhor anda tão perto de nós. Na realidade, o que a Bíblia mostra é o relacionamento de amor do Senhor com aqueles que te amam. E a verdade que fica é que o Senhor pode ter com qualquer um de nós. Basta que nós façamos do Senhor o primeiro. A razão da vida. Oh, Senhor, nós queremos o Senhor. Jesus, nós queremos o Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome, entronizá-lo na nossa casa, no carro que a gente dirige, no programa que nós vemos na televisão, na hora da refeição, na igreja, na hora de votar na eleição, nós queremos entronizar o Senhor Jesus. Senhor, escolha colocar o Teu nome aqui. Escolha colocar o Teu nome aqui conosco. Escolha os nossos corações de acordo com a sinceridade deles. Um dia, no início dessa igreja, o Senhor trouxe essa palavra, a partir do Teu coração é que eu te abençoo. Olha para os nossos corações. E visita-nos com o Teu Espírito Santo. Envia sobre nós a promessa do Pai. Bendito seja o Teu nome. Nós te amamos. Vamos voltar para casa para abençoar os nossos queridos. Vamos dormir para a Tua glória e acordar amanhã para honrar o único Deus, a quem amamos profundamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.